eu preciso falar desse tal Celta 2026 porque, sinceramente, quando eu ouvi esse nome de novo eu dei uma risadinha meio involuntária. Celta 2026 parece até montagem de internet, né? Mas aí eu parei pra pensar, cara, o Celta marcou uma geração inteira. Eu lembro perfeitamente do cheiro de plástico do interior, aquele painel simplesão, duro mesmo, mas que você olhava e pensava, é o que dá pra ter agora. Não tinha glamour nenhum. Zero. E justamente por isso ele era tão honesto. Se alguém me dissesse lá em 2012 que em 2026 a gente ia estar falando de um possível retorno do Celta, eu ia achar forçado. Porque o Celta nunca foi esse carro de voltar. Ele sempre foi o carro do começo. Primeiro carro. Primeiro financiamento que dava medo. Primeiro ralado na lateral. E aí eu fico imaginando, o que seria um Celta 2026? Por que não dá para ser o mesmo carro? Se for o mesmo carro, não vende. O mundo mudou demais. Segurança mudou. Tecnologia mudou. Até o jeito que a gente enxerga carro mudou. Mas também não pode virar outra coisa totalmente diferente, porque aí perde o sentido. Se você coloca uma central multimídia gigante, painel digital flutuante, 1000 assistências eletrônicas, será que ainda é Celta? Ou virou só mais um hatch compacto tentando parecer moderno? Eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessas releituras. Às vezes a montadora pega um nome forte e joga num produto que não tem nada a ver, só para ativar nostalgia. E nostalgia vende. Vende muito. Só que sustentar depois é outra história. E vamos ser sinceros, o Celta original era básico até demais. Direção pesada, isolamento acústico quase inexistente, acabamento simples, mas ele era leve. E isso fazia diferença. Você pisava e ele ia. Não tinha muito peso, não tinha muita frescura. Era carro raiz de cidade. Se viesse um Celta 2026 mais leve, mais enxuto, talvez até híbrido leve, eu acharia interessante. Não precisa inventar muito. Só não pode complicar o que sempre foi simples. Porque o que fez o Celta ser o que foi não era a tecnologia. Era acessibilidade. Era preço que cabia no bolso de quem estava começando a vida. Era manutenção barata. Era peça em qualquer esquina. Hoje em dia isso é quase utopia. Carro ficou caro demais. Qualquer coisa passa de 80, 90 mil fácil. E eu fico pensando, se o Celta voltasse, ele realmente seria acessível ou seria só acessível dentro do padrão atual, que na prática continua caro. Talvez o nome Celta hoje carregue um peso maior do que o próprio carro suportaria. E tem outra coisa, o design. Eu fico tentando visualizar. Será que fariam algo retro? Ou totalmente futurista? Porque se fizerem retro demais, pode ficar caricato. Se fizerem moderno demais, perde identidade. Eu, particularmente, não queria ver um Celta tentando ser agressivo. Aquelas linhas super angulosas, farol estreito, cara de mini esportivo urbano. Não combina. O Celta nunca foi sobre postura. Ele era quase tímido. Discreto. E funcionava assim. Agora, vou falar uma coisa que pode soar meio contraditória. Parte de mim nem quer que volte. Porque às vezes é bonito deixar certas coisas no passado. O Celta pertence a uma fase específica do Brasil. Uma fase onde carro popular realmente era popular. Onde você via 3 Celtas na mesma rua e achava normal. Se ele voltar e não cumprir esse papel, talvez a gente estrague a memória que ficou. Mas ao mesmo tempo, eu sinto falta de carros simples. Simples de verdade. Hoje tudo quer ser premium, tudo quer parecer maior do que é. Até hatch compacto quer parecer SUV. Imagina se o Celta 2026 viesse com proposta direta, leve, econômico, manutenção fácil, sem excesso de telas, sem complicação. Eu acho que teria público. Gente cansada de carro cheio de coisa que pode dar problema depois da garantia. E outra, o Celta sempre teve essa coisa urbana. Ele era do tamanho certo. Cabia em qualquer vaga. Fazia curva fácil. Não intimidava motorista novo. Hoje tem muito carro que já parece grande demais para quem está começando. Eu lembro de aprender a dirigir num Celta. Não era confortável.
Não era silencioso. Mas ele ensinava. Você sentia o carro. Não tinha filtro eletrônico escondendo tudo. Talvez isso seja nostalgia falando alto. Pode ser. Eu admito. A memória costuma suavizar defeito. Se eu pegar um Celta antigo hoje, talvez eu ache duro demais, barulhento demais, simples demais. A gente acostuma rápido com conforto. Então, quando eu penso em Celta 2026, eu não quero que seja igual. Eu só queria que mantivesse a filosofia. Carro honesto. Sem prometer o que não é. E olha, se vier elétrico, eu já fico dividido. Porque elétrico encarece. E o Celta nunca foi sobre tecnologia de ponta. Mas ao mesmo tempo, 2026, o mundo tá caminhando para isso. Ignorar também seria estranho. Talvez um híbrido simples faria mais sentido. Algo que reduzisse consumo sem transformar o carro numa nave espacial cara. Agora, falando bem sinceramente, se o preço passar muito da realidade de quem ganhava salário médio, já era. Pode ter o nome que for. Não sustenta. O nome Celta carrega expectativa de custo baixo. Se isso não vier junto, vira só marketing. E eu odeio quando pegam um nome que representava algo acessível e transformam em produto aspiracional. Não combina. Mas também é difícil. Porque fabricar carro barato hoje é quase impossível com todas as exigências de segurança, emissões, tecnologia. Eu não culpo totalmente as montadoras. O cenário mudou. Talvez o Celta 2026, se existir, seja outra coisa. Talvez ele não precise ser o carro mais barato. Talvez ele seja o carro mais racional e eu acho que é isso que me faria olhar com carinho para ele. Um carro que não tenta ser cool. Não tenta ser SUV. Não tenta ser esportivo. Só resolve a vida. Porque no fundo, era isso que o Celta fazia. Ele resolvia. Você precisava ir do ponto A ao B. Ele ia. Não reclamava. Não chamava atenção. Não fingia ser algo que não era. E tem uma beleza nisso. Num mundo onde tudo quer parecer mais do que é, um carro que aceita ser simples é quase revolucionário. Mas também pode flopar feio. Porque o consumidor mudou. Muita gente quer tela grande, conectividade total, visual chamativo. Talvez o público raiz do Celta nem esteja mais comprando carro zero. Às vezes eu penso que o Celta 2026 faria mais sentido como conceito de mobilidade urbana do que como carro tradicional. Algo mais leve, talvez até compartilhável. Mas aí já começa a ficar distante demais da essência. Enfim, eu fico nesse conflito. Parte de mim quer ver esse retorno, só para sentir aquela sensação de começo de novo. Outra parte acha que mexer nisso é arriscado demais. Se vier do jeito certo, pode ser incrível. Se vier errado, vira só mais um hatch comum tentando sobreviver. E talvez, no fim das contas, o mais importante nem seja o carro em si. Seja o que ele representa. O Celta representava independência possível. Primeiro passo. Conquista realista. Se o 2026 conseguir trazer isso de volta, mesmo adaptado ao mundo de hoje, eu acho que funciona. Se não, melhor deixar o nome descansar. E eu nunca achei que eu ia ficar tanto tempo pensando sobre um Celta. Mas tá aí. Tem coisas simples que deixam marca. E quando você mexe com memória, você mexe com algo mais sensível do que ficha técnica. Eu, pelo menos, sinto assim. E você pode discordar. Talvez você ache que é só um carro. E tudo bem. Mas para muita gente, não foi só isso.